para que possam receber a ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, quantos aqui nessa noite estão participando de uma festa de primícias pela primeira vez? Levante sua mão. Glória a Deus. Vocês têm um privilégio enorme, porque é uma primícia de vocês, hein? Olha, eu declaro sobre a vida de vocês uma porção dobrada. Amém? Tudo aquilo que vocês entregarem de primícia ao Senhor, o Senhor irá dobrar sobre a sua vida. Glórias a Deus. É um prazer, é uma honra para nós servirmos aos irmãos. E eu já até esqueci qual que é o número da festa de primícias que eu estou participando. Já participei de várias. E o Senhor todos os anos nos surpreende. E o Senhor todos os anos nos acrescenta bênçãos, nos acrescenta a vida dele em nós, nos acrescenta pessoas. O Senhor, Ele não volta atrás em sua palavra. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Amém? E nós precisamos compreender, irmãos, que existe um grande poder nos primeiros frutos. Existe um grande poder em entregarmos a primícia ao Senhor, os nossos primeiros dias do ano. Porque são nesses dias em que as nossas energias elas são renovadas, né? Muitos aproveitam as festas de final de ano, passam em casa descansando e nós estamos com as forças revigoradas. E nós precisamos entregar isso ao Senhor. Amém? E quando nós falamos de primícia, nós entendemos, irmãos, que aquilo que é importante para Deus, ela precisa ter prioridade em nossa vida. Aquilo que é importante para Deus. Porque muitas das vezes nós damos maior importância àquilo que é importante para nós mesmos. Mas as primícias, elas falam daquilo que é importante para Deus. Muitos de nós, irmãos, damos importância aos nossos compromissos pessoais, damos importância a diversos assuntos pessoais e nos esquecemos de dar a verdadeira importância àquele que é digno da nossa maior atenção, que é o reino dos céus. Amém? O reino de Deus, ele é o reino de uma família. Mas muitos de nós tratamos o reino, tratamos como maior importância um reino pessoal, a construção de algo pessoal. E o Senhor nos convida a construir algo coletivo. Olha para o seu irmão e fala assim: nós fazemos parte de uma família. O que é importante para Deus é aquilo que é importante para essa família. Então a minha atenção, ela precisa estar voltada àquilo que o Senhor dá importância. Eu preciso me importar com o que o Senhor se importa. Amém? E eu estava aqui atrás, agora enquanto o pastor ministrava a palavra de oferta, o Senhor me estava querendo confundir a minha cabeça, mas o Espírito Santo me ajudou. Porque quando a gente fala de primícias, nós falamos do primeiro, certo? E aí o Senhor veio na minha cabeça Eclesiastes 7:8, que fala que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que o Senhor está querendo me falar? Melhor é o primeiro ou melhor é o final? A sua palavra, ela se confunde? Claro que não. E o Senhor me diz assim: os frutos das primícias são melhores, certo? Mas o que o Senhor nos entrega no fim é muito melhor do que o que nós entregamos para Ele no começo. É por isso que o fim das coisas é melhor do que o começo. Porque o que nós entregamos para o Senhor é algo pequeno comparado ao que Ele vai nos entregar no final. Eu estou entregando a Ele, irmãos, nós podemos, se nós vivemos, sei lá, 70 anos e desde berço nós somos cristãos, eu posso estar entregando a Ele 70 anos da minha vida, mas Ele está nos entregando a eternidade. Não se compara. É por isso que o fim das coisas é bom, é melhor.
Mas isso não descaracteriza aquilo que eu tenho que entregar a Ele durante toda a minha vida. Amém? O que eu entrego no fim precisa ser também muito melhor do que o que eu entrego no começo. Eu posso estar entregando nessa noite alguns momentos do meu dia. Eu posso entregar ao Senhor, quando eu aceito ao Senhor, eu entrego, né, aquela pessoa que fervorosa, entrega toda a sua vida, fala assim, eu quero viver isso pro resto da minha vida. É que nós cantamos aqui agora, irmão, esse fogo não pode apagar. Aquilo que nós entregamos no começo para o Senhor, no final também precisamos entregar. Aquilo que nós estamos entregando de adoração para o Senhor nesses primeiros dias, durante o decorrer do ano, não pode acabar. Amém? Então olha para o seu irmão e fala assim, festa de primícias não é um oba-oba. Festa de primícias é estabelecimento de um ano. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, o que eu me entrego no começo me habilita para receber o melhor no fim. O que eu entrego no começo me habilita para receber o melhor no fim. Você acha que já está bom a sua vida hoje? Pergunta para o seu irmão, e aí, como é que está a sua vida? Tá de boa? Está sentindo falta de alguma coisa? O que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para nós é vida em abundância. Aleluia. Toda primícia que nós entregamos, irmãos, ela nunca é perdida. Toda primícia que nós entregamos, ela não cai em um saco furado. Ela não é perdida. Toda primícia que nós entregamos, ela produz um rompimento em nossas vidas. Agora, toda primícia que eu não entrego é sempre perdida. Todo primeiro momento do meu dia que eu não entrego ao Senhor, irmão, eu estou perdendo aquele momento. Quem já fez isso? O pastor falou ontem aqui, ou foi a Dai, não lembro. Alguém falou. Eu captei, o Espírito pegou, eu não sei quem foi. Mas muitos de nós, a primeira coisa que faz quando acorda é correr para fazer as coisas, é pegar o celular, é ver e-mail. Nós estamos perdendo o primeiro momento do nosso dia. Amém? Então, quando eu entrego a primícia ao Senhor, ela nunca vai se perder. Uma hora ou outra eu vou desfrutar dela. Você pode não compreender os tempos e as estações, mas uma hora ou outra, a semente lançada como primícia, ela frutificará. E é poderoso falar de primícias, porque entregar aquilo que é primeiro requer de nós confiança total no Senhor. Porque eu não sei como vai ser o resto do meu ano. Eu entregar uma oferta de primícias que seja de recursos financeiros é desafiador. Porque eu não sei como vai ser o meu resto do ano. Eu entregar as 2 primeiras horas ou a primeira hora do meu dia é desafiador, porque eu não sei se eu vou ter tempo no resto do meu dia para cumprir aquilo que eu poderia ter feito nessa primeira hora. Então, quando nós falamos de primícia, o Senhor está falando assim, eu estou te desafiando a saber se você realmente confia em mim. Onde é que você tem depositado a sua confiança? E o Senhor nos diz, confie em mim. Entregue aquilo que é primeiro na sua vida, e eu abençoarei todo o resto. O fim será melhor. Nós não sabemos como, irmão, o Senhor vai fazer. Eu não sei como que Deus faz. As coisas de Deus são assim. Ele estabelece os princípios, a gente cumpre e do nada as coisas acontecem. Eu não sei como, mas o Senhor pode enviar, sei lá, qualquer pessoa na sua vida para te abençoar. Diante dos nossos olhos, as circunstâncias podem todas as vezes dizer o contrário. Não tem como. Mas o Senhor é um Deus que gosta de quebrar
ótica. Nós cantamos aqui que nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. E assim deve ser a nossa vida no começo do ano, nessa festa de primícias. Eu não posso viver de acordo com aquilo que eu estou vendo. Eu preciso viver de acordo com aquilo que a palavra diz. De acordo com princípios que foram estabelecidos por Deus. E eu nem falei o meu tema, né? É verdade, né? Irmão, eu fui enviado para falar sobre primícias de honra. Amém? Agora eu vou entrar no assunto de honra. Ele não vai postar domingos. Sabe por quê? Porque domingo é o primeiro dia da semana. A igreja, desde a sua fundação, ela foi ensinada a primiciar a sua semana ao Senhor. E é interessante que o primeiro dia, o domingo, ele tem um simbolismo profético. O domingo, ele representa o dia da ressurreição do Senhor. O Senhor, ele morreu em uma sexta e ressuscitou em um domingo. E o dia da ressurreição do Senhor inaugurou uma nova era na história do mundo. E esse princípio, ele permanece até hoje. Nós continuamos nos reunindo nos domingos para entregar a primícia da nossa semana ao Senhor. Irmãos, quando eu acordo no domingo, eu falo assim, glórias a Deus, mais um dia para eu entregar meu primeiro dia ao Senhor. E é interessante que eu não sei, eu acho que o Senhor me abençoou com um olhar diferente sobre as situações. Eu não consigo enxergar situações ruins. Todas as situações que o Senhor coloca diante de mim, eu procuro ver o que o Senhor está querendo me falar. Eu sempre procuro boas ocasiões durante a minha semana. E eu creio que isso também é decorrência do poder das primícias. Porque se nós entregamos a primeiro dia da nossa semana ao Senhor, durante toda a semana o Senhor vai nos prover. Durante toda a semana o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger. Amém? E o primeiro, irmãos, ele tem um poder enorme. Como eu falei, os primeiros frutos, eles têm um poder enorme. E tudo aquilo que é primeiro é carregado com grande poder. Né? O primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Israel, qual foi? Quero ver se vocês sabem. Não terás outro Deus além de mim. Esse foi o primeiro mandamento. E o que Deus estava dizendo, olha, não adianta, filho. A sua vida é comigo. Não tem outra pessoa, não tem dinheiro que vai te corromper. Não tem bons empregos que vão te corromper. Porque isso são formadores de idolatria. Idolatria é adorar outros deuses. E o Senhor diz, olha, a sua vida é minha. Você não vai ter outro Deus. Eu sou único na sua vida. Então quando Deus fala que Ele é o primeiro, que Ele deve ser o único na nossa vida, que nós não devemos ter outro Deus além dEle, Ele estava dizendo, eu quero ser a primazia na sua vida. Eu quero ter a prioridade na sua vida. Porque todo o resto eu vou abençoar. Mateus 6 diz isso. 6, não é isso? Mateus 6. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, irmãos, é batata, as coisas acontecem sem a gente se preocupar. Está faltando comida? Fique tranquilo, se você está buscando o reino dos céus, a comida vai chegar na sua mesa. Está faltando roupa? Se você está buscando o reino dos céus, fique tranquilo, porque a roupa vai chegar no seu guarda-roupa, você vai abrir lá e vai estar lá, alguém vai colocar lá, nem que seja você mesmo, amém? Porque é verdade, irmão, a gente espera que Deus faça coisas grandiosas, a gente fala de primícias, né? Fala assim, nossa, Deus vai fazer coisas grandiosas através de outras pessoas na minha vida. Não, Deus quer te usar como abençoador. Abençoar a sua vida e abençoar a vida dos outros também.
Não que Deus não vá usar outras pessoas também para te abençoar. Mas Deus, é que a gente gosta de terceirizar as coisas, irmãos. Deus quer tratar com você. Deus quer tratar com o irmão do lado também, mas não se preocupe com ele não, se preocupe com a sua vida. A palavra fala que ao tomarmos a ceia, nós precisamos nos examinar a nós mesmos. O Senhor, Ele tem um trato individual com cada um de nós. Embora nós façamos parte de um reino que é coletivo, esse reino ele é formado por diversas pessoas, por diversas partes de um corpo. Amém? Nós precisamos compreender que aquilo que nós buscamos em primeiro lugar determina onde nós iremos chegar. Aquilo que eu adoro, aquilo que eu busco em primeiro lugar é aquilo que eu adoro. Se a primeira coisa do meu dia que eu faço é me preocupar com o meu trabalho, irmão, eu estou adorando o meu trabalho. Se a primeira coisa do dia que eu faço isso aqui é até um pouco pesado de falar, mas é verdade. Se a primeira coisa do meu dia que eu faço é pensar nos meus filhos, eu estou adorando os meus filhos. Se a primeira coisa do dia que eu faço é olhar as redes sociais, eu estou adorando as redes sociais. Eu estou adorando os entretenimentos. Agora, se a primeira coisa do dia que eu faço é entregar minha vida para o Senhor, não tem outra coisa, eu estou adorando o Senhor. Eu estou entregando ao Senhor a minha vida. Amém? E a primícia ela tem um poder especial, irmão. Lá em Atos 2, a palavra vai falar de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne. E aquelas pessoas elas estavam celebrando uma festa em que se entregavam os primeiros frutos ao Senhor. Era uma sequência de festas, né? E o que nós vemos na leitura da sequência de Atos 2 é que depois do derramamento do Espírito houve uma grande colheita. A palavra fala que quase 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Ou seja, as pessoas estavam vindo de um período de festas em que se entregavam os primeiros frutos. E como resultado, o Senhor lhes acrescentou mais pessoas. Irmãos, muitas das vezes, o resultado das nossas primícias é que o Senhor vai nos acrescentar mais pessoas. Atos 2:41, dá uma lida lá. Naquele dia, aquela ministração de Pedro, um rapaz que não sabia, eu não sei se ele sabia ler e escrever, mas a palavra fala que ele era um rapaz inculto. Mas a palavra de Cristo por meio dele teve tanto poder que quase 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Irmão, imagina o desespero que é tomar conta de 3.000 pessoas que chegaram na igreja aqui. Imagina só. Mas a primícia, ela tem esse poder de rompimento. Deus deixou ali os 12. Jesus deixou os 12. E durante o momento que eles estavam entregando as primícias, os primeiros frutos, Deus acrescentou quase 3.000. Isso é uma multiplicação sobrenatural, porque não tem como explicar do ponto de vista humano. Primícia é isso. Não busque explicar a primícia. Você precisa viver ela. Não tem como a gente explicar. No começo do ano passado, a gente deu uma primícia, foi até na mão do Max que a gente entregou, que ele estava aqui na frente. A gente falou para ele: Max, esse ano a gente quer comprar um carro. E a gente entregou essa primícia e o Senhor nos abençoou com o carro. E a primícia ela é tão poderosa que a forma como o Senhor nos concedeu esse carro, eu não sei nem explicar como é que aconteceu. Mas foi muito facilitado. Foi um financiamento dos céus. Que eu paguei a tabela parcelada. Coisa que não acontece se você for ver aí por fora. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá para a Bíblia agora. Provérbios 3, versículo 9. Provérbios 3, 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda,
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Olha só, irmãos, Provérbios é um livro de conselhos. E olha só, se eu fosse você, eu pegava esse conselho. Porque foi escrito pelo homem mais sábio que pisou nessa terra. Então, se Salomão escreveu isso, falou assim, olha, considera isso. Honra o Senhor com as tuas primícias. Porque não vai te faltar vinho. Não vai te faltar o que mesmo? Qual que era o outro? Eu tirei aqui. Coloca aqui para mim. Achei aqui. Os teus celeiros serão fartos e os teus lagares transbordarão de vinho. Irmão, se eu fosse você, pegava esse conselho. Existem princípios e existem leis. Isso aqui é um princípio. Um princípio é atemporal. O princípio, irmão, que o Senhor nos deu de preservar a vida é atemporal. Pode vir uma lei aí e revogar isso. Mas para Deus isso continua vigente. Então olha para o seu irmão e fala assim, ó, tem gente aí querendo dizer que primícia não existe. Mas para Deus isso é um princípio. É atemporal. E Salomão diz que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias. E primícia, irmão, é um indicativo fiel de onde mora o nosso coração. De onde nosso coração está. E a primícia ela está relacionada à honra. E honra é muito mais do que apenas respeito. Honra é reconhecer o valor, é dar valor a quem é honrado. Honra é amar a quem é honrado. Honra é agradecer, é ser grato a quem é honrado. É reconhecer a quem é honrado. E as primícias, elas têm esse poder de apontar quem nós honramos. Apontar o que é a prioridade na minha vida. Muitas pessoas começam dizendo assim, eu vou ficar aqui sentado de boa no meu banco de igreja durante toda a minha vida. Quando eu ficar velhinho, quando eu me aposentar, aí sim eu vou começar a servir na igreja, porque eu vou ter tempo disponível. Irmãos, Deus não quer o final da sua vida, não. Deus quer toda a sua vida. Deus quer o seu vigor. Deus quer a sua força. Não estou dizendo que os velhos não devem servir ao Senhor. Eu estou dizendo que você não deve deixar para o final o melhor para o Senhor. Deus não quer a sua vida apenas pela metade. Deus quer a sua vida por inteiro. E primícias são isso, irmãos. Primícia aponta onde está o nosso coração. E a palavra fala que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Eu honro aquilo que é a prioridade na minha vida. E primícias são fundamentos. Fundamentos são os primeiros alicerces de uma construção. Então tudo aquilo que você está construindo nesse ano precisa estar alicerçado nas primícias. E o livro de Gênesis, como o próprio nome dele sugere, Gênesis é o começo de algo. Então você vai ver ali no livro de Gênesis os primeiros exemplos de muitas situações, de muitos começos, de muitos princípios que são fundamentais para a nossa vida. Você vai ver ali o primeiro modelo de família, você vai ver o primeiro modelo de pecado, a primeira promessa de redenção. E durante toda a Bíblia ela se constrói com base naquilo que aconteceu lá em Gênesis. E a palavra fala que por meio de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas por meio de outro homem, do último Adão, nós somos reconciliados com Deus. É por isso que a palavra diz que aquilo que está no final é melhor do que aquilo que está no começo. Cristo é melhor do que Adão. Na verdade, Cristo nem se compara com Adão, irmãos. Amém? E com essa festa de primícias nesse ano, o Senhor está querendo gerar em nós uma consciência de primazia.
daquilo que deve ter o primeiro, não é nem o primeiro lugar, irmão, aquilo que tem que ter a nossa vida, a nossa completa atenção. Mateus 6:33, como a gente leu, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. A nossa atenção deve estar totalmente ligada ao reino dos céus. E buscar o reino dos céus em primeiro lugar é sintonizar a nossa vida com os céus. É dizer, Senhor, eu me entrego por inteiro porque eu quero te buscar em primeiro lugar. Eu não me importo se eu estou passando alguma necessidade, porque eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me guarda. Eu só estou aqui hoje porque o Senhor é que me sustenta. E buscar em primeiro lugar o reino dos céus é honrar ao Senhor, porque nós honramos quando nós cumprimos as ordenanças de Deus. E a expressão primeiro de Mateus 6:33 significa primeiro em posição de honra. Não é primeiro, eu vou buscar em primeiro lugar porque Deus diz, né? Não, irmãos, é primeiro com honra. Honrar é reconhecer o valor. Quando nós buscamos o reino de Deus como principal, em uma posição de honra, o restante se submete a isso. Amém? Se Deus não for a sua vida, irmãos, Ele não quer estar em primeiro lugar na sua vida. Se Deus não for a sua vida, Ele não quer tomar nenhum lugar na sua vida. Porque Deus não divide a sua glória. Deus quer ser honrado por completo. Amém? Em 1 Coríntios 16:2, olha só, Paulo está falando sobre a arrecadação e a coleta de ofertas, e ele diz que no primeiro dia da semana, cada um deveria pôr em casa uma parte das suas ofertas. Isso é interessante, irmãos, porque também aponta para o princípio da primícia. Paulo falava que, olha, não deixa para o final, não deixa para você reservar no domingo, no dia que você vai trazer a sua oferta, não. No primeiro dia da semana já começa a planejar aquilo que você vai entregar como honra ao Senhor. Amém? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Em Efésios 6:2, Paulo vai falar sobre esse versículo e fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. E tudo aquilo que é primeiro, ele estabelece um princípio. Amém? E essa promessa é que Deus nos dá uma vida longa a partir da honra. Quando nós honramos, o Senhor nos concede vida. Amém? Quando nós honramos, o Senhor nos concede vida. Então a vida, ela flui da honra. E sempre que nós decidimos honrar, nós estamos optando a andar de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa, que nós honremos a Deus e uns aos outros. Em Marcos 6, abra sua Bíblia comigo, Marcos 6, versículo 1. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Foi para onde? Para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que foi lhe dada? E como fazes tais maravilhas? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E estes escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos
impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Irmãos, Jesus estava na sua terra e ele disse: olha, na minha casa, na minha terra eu não tenho honra. Na minha casa vocês me questionam. Na minha terra vocês me questionam e não acreditam em mim. Agora abra comigo em Mateus 8 e versículo 9. Versículo 8. Diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a autoridades, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o homem foi curado. Irmãos, temos aqui dois paralelos. Na sua própria terra, Deus falou assim: eu não sou honrado nessa terra. E Jesus disse: não pôde fazer ali muitos milagres. Agora, em outro paralelo, Deus encontra um homem com a fé que ele não encontrou nem mesmo em Israel. E ali o Senhor declarou cura. Existem dois paralelos aqui, irmãos. Quando nós honramos ao Senhor, nós recebemos milagres. E quando eu desonro ao Senhor, o Senhor não pode fazer nada na minha vida. Eu posso até estar dentro da igreja, fazer parte da terra de onde o Senhor Jesus nasceu, como fazendo uma paráfrase, que eu posso até ser um israelita. Jesus pode ter nascido na minha família, mas se eu não honro, eu não vou receber nenhum milagre dele, eu não vou receber bênçãos do Senhor. Se eu não honro, o Senhor não pode fazer muita coisa por mim, porque Deus, ele não quebra os próprios princípios. Amém? Ao passo que aquele centurião, irmão, que nem era israelita, ele recebeu um milagre que nem mesmo Israel recebeu. Por quê? Por honra. A honra, ela destrava as bênçãos em nossas vidas. Assim como a gratidão, a honra antecede o milagre em nossas vidas. E eu vou dar uma acelerada aqui porque já é 9h15, né? Amém? Irmãos, primícias e honra, isoladamente, já são dois princípios poderosos. Agora imagina só você honrar como uma primícia. Irmão do céu, ninguém vai te parar. Primícia e honra são poderosos. Agora aplicar os dois em conjuntos faz com que o favor dos céus venha sobre a nossa vida em um grau muito maior. E honrar a Deus em primeiro lugar é o que Ele espera de nós. E como nós honramos a Deus? Quando eu honro a vida do meu irmão. Eu honro a Deus quando eu honro as autoridades que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu honro a Deus quando eu honro aqueles que são enviados por Ele para cuidar da minha vida. Amém? Porque foram essas pessoas que foram estabelecidas sobre a minha vida. E atos de honra, como o daquela mulher que derramou um vaso caro, o vaso não, o líquido, o vaso estava lá, derramou o líquido caro, demonstra uma atitude de honra e definem a nossa vida e sempre serão multiplicadores de bênçãos sobre as nossas vidas. Jesus declarou que aquele ato de derramar o líquido do vaso, eu esqueci agora qual que é aquele líquido, o bálsamo, isso. Jesus falou que onde o evangelho fosse contado, aquela mulher seria lembrada por uma atitude de honra. Irmãos, a honra nos faz ser lembrado por onde nós passamos. Irmãos, ninguém esquece uma pessoa que honra. Ninguém esquece. Porque a honra te distingue no meio de outras pessoas.
Ninguém esquece uma pessoa que honra. E você quer maior bênção que essa, irmão? Ser lembrado por gerações e gerações por um único ato de honra. Olha o poder que há na honra. E honrar com primícias é muito maior, é muito melhor. As primícias, irmãos, elas são muito mais do que apenas dinheiro. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. Nós limitamos primícias a recursos financeiros. Mas primícias são a chave, um privilégio que Deus promoveu para trazer incremento sobre a sua vida. E pode estar relacionado com dinheiro ou não. Amém? Primícia é honra. A palavra fala que nós honramos ao Senhor com as nossas primícias. E honra, como eu já falei, é reconhecer a autoridade e a posição de uma pessoa. É por isso que a honra, ela é dada com base em quem as pessoas são, não no que elas merecem, não no que aos nossos olhos elas merecem. Eu honro a vida do meu irmão porque eu sei que ele porta a vida de Cristo. Amém? A honra nos faz celebrar o que a pessoa é em Deus, e não ficar criticando o que a pessoa não é. Eu honro o Cristo que já foi formado no meu irmão, e não aquilo que está faltando ser complementado. Porque a ausência de honra me faz criticar, a ausência de honra me faz olhar somente os defeitos do meu irmão. Agora, quando eu honro a ele, eu vejo, olha só, no meu irmão eu vejo Cristo. Eu não tenho espaço, irmão, para ver defeitos na vida do meu irmão, quando eu tenho uma vida carregada de honra. E nós precisamos honrar a Deus, honrando os nossos irmãos também. Muitos falam, eu amo o Senhor, mas não conseguem amar o irmão que está do lado. A palavra fala assim, você não ama Deus. Amém? 1 Timóteo 6:16 diz assim, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra. Nós honramos a Deus, irmãos. O único a quem nós devemos honra é a Deus. E quando nós honramos a Ele, Ele nos esclarece, olha, você deve honrar seu irmão. Amém? Você deve honrar as pessoas que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Não há honra fora de Deus. Não tem como eu honrar a Deus também sem honrar meu irmão. É um paradoxo. Você não consegue entender. Você precisa praticar. E em Provérbios, como a gente leu, fala que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, e os nossos celeiros se encherão, e haverá vinho em abundância sobre nós. Fala de provisão, fala de frutos de alegria. E esses são os frutos da honra. Quando nós honramos a Deus, quando nós honramos os nossos irmãos, nós temos um celeiro cheio. Os nossos vinhos não vão se faltar. Haverá sempre alegria sobre as nossas vidas. Salmos, se eu não me engano, no Salmos 34, fala que o louvor do Senhor estará sempre em nossos lábios. É isso que acontece quando nós honramos a vida dos nossos irmãos. Nós não temos tempo para crítica, nós só temos tempo para louvar ao Senhor. E Davi, irmãos, Davi foi uma pessoa que entregou tanta oferta a Deus, e ainda assim ele declarou, Senhor, eu só estou te devolvendo aquilo que o Senhor me entregou. Eu só estou te entregando aquilo que o Senhor me deu. Tudo que eu tenho vem de ti. Todos os recursos que eu tenho são teus. E da mesma forma nós devemos viver. Quando nós vivemos em honra, tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. Amém? A nossa visão muitas das vezes é limitada. E nós fazemos conta de centavos. Nós fazemos conta de tempo. Nós fazemos conta de valores, do que dá a Deus.
Ah, mas eu não consigo dar o meu primeiro horário do dia. Será que não, irmão? Será que você não consegue acordar uma hora mais cedo e entregar a primícia do seu dia ao Senhor? Não é nenhum esforço grande para você, porque enquanto você está dormindo, Deus está acordado te mantendo vivo. Deus está acordado te sustentando. Então nós nunca podemos dar mais do que Deus. Amém? E é assim que eu vou copiar a frase da Dai de ontem, né? Não há honra sem materialização. A honra, ela precisa ser manifesta. A palavra diz, né? Lá no Antigo Testamento, esqueci. Que Deus falou assim, olha, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante. Irmãos, nós não podemos ser como o povo de Israel no Antigo Pacto, que honrava o Senhor da boca para fora. Eu não posso dizer, Josafá, eu te honro da boca para fora. Eu preciso materializar isso. E como que eu materializo a honra? Como que eu materializo a honra? É entregando a minha vida, é entregando o meu tempo, é entregando os meus recursos, é entregando os meus bens. Nada eu considero como meu, mas eu considero como a serviço do corpo de Cristo. Os meus bens são a serviço do corpo de Cristo. Os meus recursos são a serviço do corpo de Cristo. Isso é honrar, irmãos. Honra se materializa. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, fala da história da mulher que recebeu Eliseu como profeta de Deus na sua casa. Irmão, essa mulher foi ao extremo que ela fez um puxadinho na casa dela. E toda vez que Eliseu passava por ali, ele se hospedava naquela casa. Isso é honra. É reconhecer os momentos que o Senhor estabelece pessoas propícias na nossa vida. Se eu que vou perder essa oportunidade, vou nada. Um homem de Deus na minha vida, vou honrar ele. Vou materializar essa honra, vou construir um lugar para ele ficar, para ele descansar. Um homem de Deus que está cansado, irmão, nós precisamos ser fonte de descanso. Amém? E honra se materializa assim. Ela gerou ali uma atmosfera de honra naquela casa. E a partir daquela atmosfera, ela teve o seu sonho realizado. O Senhor concedeu a ela um filho. E o profeta ia lá enquanto aquele filho estava lá. E ela ia construindo na vida do filho dela um princípio da honra. Pais e mães, a responsabilidade de ensinar a honra para os seus filhos é sua. Não espere do mundo ensinar a honra aos seus filhos. Não espere da escola ensinar a honra aos seus filhos. Assim como aquela mulher fez, de construir uma casa para aquele profeta, em que o filho dela via o profeta indo e voltando. Ela estava ensinando para ele, filho, honra homens de Deus. Filho, homens de Deus são dignos de honra. Amém? A honra, ela antecede o milagre. Ela precede a colheita. A palavra fala que no tempo determinado aquela mulher teve um filho. Outro exemplo é Esther, que se apresentou diante do rei, que tinha acabado de passar por uma situação de desonra. Esther honrou ao rei. E ela promoveu a libertação do povo judeu. Por honra. Amém? Quando nós honramos, irmãos, nós colocamos a pessoa que está sendo honrada em um patamar superior a nós mesmos. E nós somos forjados em humildade. Porque a honra nos torna mais humildes. O contrário da honra é a soberba. Assim como é o contrário da humildade. A desonra é ser soberbo. É não encontrar no meu irmão nada digno de honra. É buscar nele somente críticas. Somente pontos negativos. E quando nós honramos, nós nos tornamos mais humildes. E o Senhor exalta os humildes. Amém?
Pessoas que sabem honrar são pessoas prontas a serem exaltadas pelo Senhor. Pessoas que honram são pessoas que serão exaltadas pelo Senhor. E nós precisamos compreender ainda, estou terminando já, que algumas conexões que nós fazemos, elas vão nos impedir de honrar. Algumas conexões que nós fazemos, irmãos, vão distorcer a nossa visão e vão nos afastar do princípio da honra. Então nós precisamos discernir quem são as companhias que nós temos ao nosso redor. Nós precisamos nos unir de pessoas que nos impulsionem a honrar cada vez mais. Pessoas que falam de assuntos carnais não contribuem para a formação de quem eu sou. Não contribuem para a formação de Cristo em mim. Não há como nós honrarmos a vida de pessoas de Deus se nós só damos ouvidos a vozes de pessoas que suspeitam mal, de pessoas que desonram a vida dos outros. Amém? Honrar é não suspeitar mal. Eu não julgo o meu irmão a partir daquilo que eu conheço ele pela boca dos outros. Eu honro a vida do meu irmão a partir daquilo que Cristo é formado nele. A palavra fala que se antes nós conhecíamos ao homem a partir do nosso ponto de vista natural, não é mais assim. Agora eu conheço o meu irmão a partir de Cristo. E é a partir desse ponto que eu preciso honrar a vida dele. Não é a partir de disse-me disse que eu ouvi de outras pessoas. Pode vir quem quiser falar mal do Alexandre para mim, eu não vou ouvir. Eu conheço a vida dele a partir de Cristo. E é a partir desse ponto que eu honro. Amém? Irmãos, então eu te dou um conselho. Faça conexões com pessoas de honra. Com homens e mulheres de honra. E como eu honro? Lembra? Honra se materializa. Como eu honro? Eu honro com oração. Eu honro com intercessão. Eu honro com encorajamento sobre a vida do meu irmão. Eu honro declarando a gratidão. A palavra fala lá em 1 Samuel 2:30 que o Senhor honra aqueles que o honram. Então a graça que nós recebemos, a graça que nós honramos, na verdade, é a graça que nós recebemos. A graça que eu respeito é a graça que eu recebo. E o Senhor diz que Ele honra aqueles que honram a Ele. Irmãos, e não há nada mais precioso do que ser honrado por aquele que é digno de toda honra. Não há nada mais poderoso. Fala para o seu irmão, a autoridade que você honra, você recebe. A honra, ela se sobrepõe às falhas. A honra não está nem aí para a falha, irmão. É por isso que não existe honra sem perdão. Não existe honra sem perdoar as falhas do meu irmão. Porque quando eu estou em Cristo eu nem olho para essas falhas. Sabe, às vezes a gente aqui no louvor se desentende, né? E aí depois a pessoa vem e fala assim, me perdoa por causa disso. Eu falo assim, o quê? Você fez isso? Eu nem percebi. Por quê? Porque no ambiente de honra, irmão, a gente não olha para as falhas. A gente nem percebe, a pessoa erra do nosso lado e fala assim, você errou? Quando foi isso? Nem percebi. Eu não estou preocupado com as suas falhas, meu irmão. A gente não está preocupado com as suas falhas, a gente está preocupado em honrar a sua vida a partir de Cristo. Amém? Se coloque de pé. Irmão, se nós não honramos também o lugar onde nós estamos, Deus não vai honrar, nos levando ao lugar onde nós devemos ir. Se eu não honro o lugar que o Senhor me estabeleceu, Ele não vai te estabelecer em outros lugares. Amém? E honra não se faz por obrigação. Honra se faz por decisão. Não é uma obrigação honrar a vida do pastor Paulo. Eu decido honrar a vida do pastor Paulo. Amém? E para finalizar, irmãos, a honra, ela traz à memória o que nos traz esperança.
Porque um coração sem memória, ele desconhece o poder da honra. Um coração que não se lembra daquilo que as pessoas fizeram por nós, desconhece o poder da honra. Porque as pessoas podem ter feito milhares de benefícios para nós, mas na primeira falha nós desonramos a vida dessa pessoa. Porque aquela pessoa que desonra, ela não tem memória, não se lembra das coisas boas. A honra, ela preserva a memória de coisas boas. Nunca se esqueça, irmão, de alguém que já investiu na sua vida. Nós devemos honra a essas pessoas. Amém? A desonra, ela apaga a nossa memória. Ela nos faz esquecer dos bons momentos. Ela nos faz esquecer dos tempos que as pessoas investiram sobre as nossas vidas. Amém? E o Senhor está te convidando nessa noite a entregar a Ele as primícias de honra. Entregar a Ele o melhor que você tem nas suas mãos. Que você possa honrar a vida do irmão que está do seu lado. Que você possa honrar a vida daquele líder que te serve. Porque é Ele que está à disposição da sua vida 24 horas por dia. Orando por você, intercedendo por você, buscando a Deus por você. Amém? Que você possa compreender, irmãos, que não existe honra sem materialização. Que você possa compreender que nós honramos ao Senhor com os nossos bens e não é somente com as nossas palavras. Amém? Que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Amém?